O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Fala galera, eu sou o René do Vale e está começando mais um episódio do seu podcast de animação e recreação. E nesse podcast especial e excepcionalmente gravado em cima da hora, nós vamos falar sobre o mercado de festas e eventos versus o coronavírus. Quais são os impactos para nós, recreadores, animadores, artistas circenses, empreendedores, empresários do lazer? Como que isso impacta no nosso dia a dia? A gente vai falar um pouquinho sobre o atual cenário aí do coronavírus em todo o mundo e como ele impactou o mercado de eventos. Tanto eventos pequenos, festas infantis, como eventos grandes, como a própria Fórmula 1, que foram cancelados alguns GPs. Provavelmente tinha alguma empresa de lazer envolvida dentro das ações, das ativações dentro dessas corridas, tá bom? Espero que vocês gostem desse episódio e para falar desse tema eu tive o prazer de receber mais uma vez aqui no Recrecast o grande Aruan Macedo, ele que mora hoje em Portugal, trabalha com animação e recreação lá em Portugal, principalmente com festas de casamento e acampamentos educacionais. Mas, Aru, a gente vai falar um pouquinho aqui das questões do impacto que dá, o impacto comercial, né? Que dá para nós animadores, recreadores, não só na Europa, em Portugal, onde você está, mas em todo o mundo. Inclusive aqui na Bahia, que nós temos 3 casos, mas tem muita gente já desmarcando festas infantis, desmarcando grandes eventos, enfim, a gente vai falar um pouco desse impacto comercial que está tendo no mundo todo, principalmente na nossa área de atuação. Bacana. Olha, primeiro, obrigado pelo convite, essa ideia de improviso logo de última hora. A gente é um tema mundial, né, não tem como fugir, e os impactos na animação. Vamos pegar o mercado de entretenimento, vamos expandir o escopo, né? Eventos esportivos, quase todos os campeonatos de futebol aqui da Europa estão cancelados. A NBA nos Estados Unidos foi cancelada. O Walt Disney, tanto aqui da França, que tem a Europa Disney, quanto a da Califórnia e de Miami, também estão fechados. Os voos, quer dizer, o impacto no entretenimento já é monumental, já é gigantesco. Estamos falando da casa de trilhões de dólares, né? A Fórmula 1 já cancelou 3 grandes prêmios. Exato. Então, quer dizer, isso vai impactar no pequeno entretenimento? Vai. Nas festas infantis, que vamos dizer que é o menor evento de animação que se tem notícia, né? Aqui na Europa, as viagens de formatura que vão acontecer agora no finalzinho do mês, né, de março para abril, foram canceladas, eles vão adiar para o final do ano. Os campos de férias, que são os acampamentos, também já estão super preocupados, porque agora tinha uma temporada de Páscoa, as escolas estão fechadas, e não há turismo. E eu trabalho com turismo aqui, recebo turistas de todo mundo, e não há mais. Mandaram um e-mail hoje dizendo, olha, a gente está junto, infelizmente essa situação vai acontecer. Eu trabalho também com casamentos aos finais de semana, muitos adiaram, porque, bom, não se tem assim uma certeza de que nada vai acontecer, né? A gente sabe que o epicentro de estudo é na China, lá foram 80 mil casos e já tem 64 mil pessoas curadas, então basicamente ele é um vírus que não é tão letal, tá? Em 2,5% de letalidade, de fatalidade. Mas a gente não pode menosprezar, porque ele é um vírus que ataca mais os velhos, né, os idosos. A taxa de mortalidade acima de 80 anos é assustador, está batendo 85%, né, porque ele gera ali problemas respiratórios graves, e se o idoso tem também problemas imunológicos, isso acentua. Então a Itália, quando chegou o problema, não deu muita atenção, continuaram suas atividades normais. O italiano, ele se cumprimenta com um beijinho, né? O homem também, o homem com homem, homem com mulher, tem um beijinho.
Então isso deu mais ou menos uns 8 mil casos em pouco tempo. Isso lotou os hospitais. E mesmo eles tendo uma baita estrutura hospitalar, não foi o suficiente, porque os idosos que ficam mais graves precisam do ventilador mecânico, né? E aí gerou esse pânico mundial, porque são 1.000 mortes na Itália, e aí agora começou na França. Na França tem 60 mortes, na Espanha tem 120, então o número é pequeno. Mas a Itália saiu do controle, e aquilo assustou o mundo todo, não é? E o nosso mercado de entretenimento, ele é muito frágil, né? Ele tem muitas ameaças quanto a qualquer tipo de crise. Se tiver uma guerra, uma crise econômica, uma crise de saúde pública, a primeira coisa que as pessoas deixam de fazer é entretenimento. É a festa, é o evento, é a viagem. Então, a gente sente os impactos logo de cara, assim. Que são as grandes aglomerações, né? Que é o que a gente tem que evitar, como se fosse uma gripe, é um vírus, né? É um vírus. Uma gripe pelo contato, né? Muito pelo contato, Alguma secreção que saia, saliva, muco, um perdigoto quando fala, e a gente realiza ações eufóricas. Então, grito, a gente libera muita saliva, só que a gente não vê. A mão vai na boca, assovia, põe o dedo no olho, mão no chão. Então, a animação, a recreação, a brincadeira, ela é, vamos dizer, suja. Se sujar faz bem, mas nesse momento não. Nesse momento não é o correto. Eu tava num grupo aqui, acho que de Salvador, não sei qual foi um grupo de animadores e recreadores que falou assim, pô, agora o cara que trabalha com jogos cooperativos tá louco. Não vai saber o que fazer. E quem faz team building, lascou. Não dá para fazer jogos em grupo. Não, já era, cara. E é complicado. E assim, no Brasil ainda o negócio tá bem tranquilo ainda no Brasil. O Ministério da Saúde do Brasil, ao contrário da Itália, se preocupou, né? Está se prevenindo para não ter um surto no Brasil, mas ainda assim tem alguns casos um pouco isolados, né? Uhum. Mas acho que só a região norte mesmo, que não tem nenhum caso confirmado até o momento. Boa. Posso estar errado quando esse episódio for ao ar, né? Mas até sexta-feira, que a gente está gravando, a região norte não tem nenhum caso confirmado do Brasil. O que você tem de dado desse vírus, falando bom, eu sou fisioterapeuta, me formei na área da saúde, lá tinha epidemiologia. Então, epidemias, pandemias, a gente acaba estudando. E esse vírus específico, ele tem a sua atividade acelerada no frio. Então, regiões mais frias e úmidas, ele tende a acelerar a sua atividade. Isso quer dizer que você tem uma maior infecção. Agora, em lugares quentes e um pouco mais seco, né, ele diminui a atividade. Não é que ele morre, não é que o vírus vai se erradicar, até porque ele aguenta ficar 50 graus Celsius que ele não morre, mas a atividade dele é reduzida. Então, como o Brasil ainda está nessa transição, né, do verão para o outono, ainda é o período quente, é o calor. Então, isso retarda a quantidade de infecções, diferente da Itália e da China, que estava em pleno inverno, frio pra caramba, e o vírus foi com mais força. Isso não quer dizer que a gente tem que baixar a guarda, né? O Ministério também adiantou aqui a campanha de vacinação desse ano, justamente para quando chegar o inverno já tá todo mundo vacinado, não ter algum novo surto, né, pelo menos no Brasil. Porque são dois vírus diferentes, né? Ou seja, você tem duas possibilidades de infecção. Uma pela influenza, que é o vírus da gripe, e o outro que é o coronavírus, que é um vírus que vem de algum animal silvestre, né? No caso aí, a grande suspeita é de morcego. Imagina, os caras estão comendo morcego na China, na Indonésia, na Ásia, lá. Eles comem tudo que se mexe, essa é a verdade. Não é a primeira vez que tem um surto lá. Já teve um surto em 2002 e 2003, que era o SARS também, que é a síndrome aguda respiratória, que também era do morcego, e teve recentemente, em 2015, na Coreia do Sul, um surto chamado MERS, que é um surto de respiratório do Oriente Médio, que era da carne de camelo. Olha que loucura, mano. Que louco, né? Carne de camelo. E olha, falando de infecções mundiais, né? A AIDS, ela veio da carne do chimpanzé. Sabia disso?
Então, sabia. Né? a gente está comendo coisa errada nesse mundo e vamos pagar caro. Agora, Você falou aí da influenza. Estão antecipando a campanha de vacinação justamente para quando terem os casos de influenza não confundirem com o coronavírus, que porventura vai acontecer. É uma estratégia muito boa. Porque porventura vai ter gente com medo, do coronavírus. Não, é só influenza, mas não é só. É perigoso também e até a taxa de mortalidade é maior do que do coronavírus. O que você fala é real. A influenza, a gripe, ela atinge o mesmo grupo de risco do corona, que são os idosos. São pessoas com problemas cardiorrespiratórios, com imunidade baixa. Só para você ter uma ideia, eu joguei ontem no Google a influenza no mundo. Só nos Estados Unidos, porque eles têm um controle muito maior da saúde lá, né? É difícil ver os dados, por exemplo, do Irã. Lá é um país muito fechado, a informação não sai de lá, né? Foram contaminadas aproximadamente 40 milhões de pessoas com influenza, que é a gripe normal, somente nos Estados Unidos. Com uma possibilidade de mortes causadas por isso, que estão no grupo de risco. 600 mil pessoas. Mas que estão no grupo de risco. Não, desculpa, 60 mil pessoas. A maioria é grupo de risco. E tem algum déficit da imunidade baixa, ou por ser um fumante crônico e que desenvolveu uma bronquite aguda. Então, problemas no pulmão causam o agravamento de uma gripe comum e, consequentemente, do coronavírus, né? Então, pessoas jovens, né? O coronavírus especificamente, 0,2% das infecções são em pessoas abaixo dos 40 anos. Então, tecnicamente, ele é um vírus fraco, mas ele é um vírus que mata os idosos com mais força, né? Porque ataca o pulmão. E agora imagina a Itália. Houve um pico de casos do dia para a noite, né? De um dia para o outro, cresceu. E eles vão para o hospital, aqueles casos graves. E eles perceberam que lá na China, a melhor coisa nos casos graves era entubar de uma vez, para melhorar a troca do oxigênio no pulmão, né? Entretanto, não havia ventiladores pulmonares o suficiente na Itália para a quantidade de pessoas que se infectaram ao mesmo tempo. Então, a fila ficou muito grande, as pessoas começaram a falecer. Entendeu? Na China, ao contrário. Eles construíram um hospital gigante, né? Acho que até apareceu na televisão, não sei quantos dias que eles construíram um hospital gigantesco, cheio de equipamentos, isolou toda a sociedade e conseguiu. Agora já estabilizou. Quantidade de casos novos. Tem mais, por exemplo, casos novos fora da China do que na China. As pessoas começaram a se curar. E inverteu um outro número. Tem mais gente sendo curada do que gente sendo infectada. Para você ter ideia, 60... deixa eu ver aqui, ó. São 80 mil casos registrados na China, 64 mil já se curaram, com 3 mil mortes. Ou seja, são aqui 13 mil casos atuais na China. 13 mil casos atuais na China. A Itália tem 15 mil total, 1.200 já se curaram e 1.000 faleceram. Ou seja, 13 mil. A Itália, hoje, tem a mesma quantidade de pessoas infectadas que a China. Não é? E é um país o quê? 10 vezes menor que a China? Para não colocar 20, porque lá são 2 bilhões de pessoas. A Itália, não sei dizer precisamente, deve estar em torno de 50 milhões, 30 milhões. Mas, vamos agora, Aru, pensar um pouco aqui no mercado brasileiro, né, de recreação e animação, que a galera tá meio que desesperada, porque tem gente que já teve 6 clientes que cancelaram os eventos, e eu acho que o maior problema que está acontecendo é as pessoas não sabem o que fazer. Os empresários, e os empreendedores, pequenos empreendedores, o que eu falo pro meu cliente? A gente cancela, remarca, e quando for a próxima data, que já tem a coisa agendada, eu dou um desconto, não dou, aumento o valor, porque, eu não tenho muito a ver com isso, eu tenho que suprir de alguma forma os meus danos. Visto também que em março já é um mês, tradicionalmente, assim, grande parte do Brasil, de queda de eventos. Uma porque tem que começar a pagar escola, tem IPVA aqui de muita gente que paga agora, mensalidade disso, daquilo, muitas coisas acabam em março.
Então a galera já tá meio sem dinheiro das festas, né? Do carnaval, de final de ano, enfim. Já é um mês que tem menos procura. E as próprias empresas mesmo não procuram tanto realizar eventos nessa época do ano. Tá. O evento, o mercado brasileiro é um mercado sazonal, né? A gente sabe que o início do ano, depois do carnaval, dá uma queda brusca. Março, abril, maio, começa a dar uma esquentadinha e volta com força em junho, né? Nas festas juninas e etc. Agora, todo empresário, ele poderia, vamos dizer, dentro de uma perspectiva de conhecimento, fazer o que é ameaças, o que são as ameaças internas e as ameaças externas para o meu negócio. A ameaça interna é aquilo que depende de mim, dos meus sócios, de todas as pessoas envolvidas, né? É uma coisa que a gente consegue controlar. Ameaça interna é a minha capacidade de gestão, de não gastar mais do que eu recebo, ou de, enfim, prever, inclusive, o período de sazonalidade e tentar ser criativo para que isso se diminua, que não tenha tanta sazonalidade, que é o período que eu não tenho eventos. E há também que estudar o ambiente externo. Quais são as ameaças externas que estão fora do meu controle? E é o que eu disse no começo da nossa conversa. A crise mundial, ela está fora do controle do empreendedor. Então, basicamente, ele está à mercê do mercado, né? Tem uma crise entre dois países que entram em guerra. Primeira coisa que vai acontecer, a economia é suprimida, vai cortar a festa, vai tirar o evento do orçamento da família, da empresa. Uma crise econômica, algum presidente, ministro tomou uma atitude errada, desvaloriza a moeda, desemprego, sobe a inflação, etc. Primeira coisa que a família vai tirar é a festa, é o entretenimento. Agora, o que fazer? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que fazer no período de crise? Porque ela bateu na porta e ela vai entrar. Queira você ou não, a crise já está aí. É só o início. Porque é um acontecimento que mesmo você tendo feito o planejamento, você não esperava por isso. Ninguém espera. Seu planejamento já era de ter, sei lá, você tem um exemplo, 30 festas no mês. Em março, abril eu vou ter 15. Tô garantido com 15. Mas acontece que agora às vezes nem as 15 vão ter mais. Assim, eu acho que muita gente daqui 1-2 semanas do Brasil vai cancelar todas as festas infantis. É bem possível. Porque as coisas vão aumentar, os casos vão começar a aparecer. Não tem como antes controlar isso. Não, né? E René, o cara tá ouvindo a gente agora aqui, ele pode entrar em desespero. Porque agora já era, é o fim do mundo, eu vou ficar pobre. Tem coisas que não dá pra gente controlar, exato. É o que eu falei, eu tinha 16 eventos esse mês de março, todos foram cancelados. Eu tô desesperado? Sim. Poxa, eu vou ter que reduzir ao máximo o meu custo. Eu vou ter que separar o dinheiro que eu já tinha, né? Que tem aquela reserva, né? A educação financeira diz, você tem que ter uma reserva para emergência. É agora que eu vou usar. Né? É o momento da reserva. Agora a reserva. É aceitar que a gente vai passar por um momento de escassez, né? Que a gente não quer, mas ele está aí. Agora, dá para diminuir os impactos disso? Não cabe a nós. Dá para a gente pensar no futuro. Sim. Tuas ideias, eu concordo com todas. É pensar no movimento de contingenciamento. Né? Como é que eu vou segurar um evento que já está fechado? Eu vou remarcar para frente? Consigo uma data? Eu tenho que tratar bem o meu cliente porque ele não tem culpa. Está todo mundo sofrendo, está todo mundo no mesmo barco. Né? Eu vou dar... Porque assim como você empreendedor está sofrendo, você recreador que perdeu uma festa está sofrendo. O cara que cancelou a sua festa está sofrendo também. Acho que aí é meio que ninguém pode controlar isso. E a gente também tem uma atual situação no Brasil que a gente está com um dólar muito alto, perto do real. O euro, e o poder de compra está muito ruim para o brasileiro. Então, por exemplo, se eu vou comprar, normalmente a gente compra materiais fora do Brasil, às vezes dependendo do que você faz, que são tem melhor qualidade, enfim. Você já não consegue comprar, porque tá muito caro. Até se vai no Mercado Livre da vida, um AliExpress, tudo vai disparar tudo. Agora, quais são as estratégias que eu imagino que eu particularmente acho interessante? É uma coisa que você está fazendo, como passar pela crise, né? Vamos imaginar que agora a gente vai ter uma grande quantidade de crianças dentro de casa. E que os pais, muitas vezes, eles terceirizam a educação da criança. Ele não sabe o que fazer, ele está ali, meu Deus do céu, são as férias que eu não queria ter. As crianças estão dentro de casa. E nós somos especialistas no brincar e no jogo, na atividade lúdica artística. Eu acho que agora é a hora da gente colocar
a cara nas redes sociais, as empresas, as micro, grandes, médias empresas, os recreadores, dando a maior quantidade de dicas para esses pais conseguirem entreter as crianças. Porque elas podem passar por esse período traumaticamente. A hora que eu vi coronavírus, a lembrar que foi tudo um terror, que o pai estava estressado, que não tinha dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. Ou ele pode lembrar que ele passou o período da quarentena, do coronavírus, brincando com o pai e com a mãe, se divertindo como nunca teve, porque a desculpa agora que falta tempo não vai ter mais. Tempo vai ter. Uma ideia bem bacana que, assim, nesse momento, você que é empreendedor, que é criador, você tem que ser um produtor de conteúdo para os seus clientes. Você tem que, nem que você mande um WhatsApp para cada um dos seus clientes, o que fazer com os meus filhos em casa, se por acaso forem suspensas as aulas. Empatia, o que eu posso fazer? Empatia e compaixão. A gente tem que se colocar no lugar do cliente, porque o cliente ele vai olhar para você com mais respeito, que ele tá te... A empresa vê o cliente como um ser humano e não só como um cliente gastador, como alguém, um potencial investidor dos serviços, né? Um consumidor. E uma vez que a família olha para a empresa com o olhar mais humano, você agregou valor para a tua empresa. Falou, olha, esses caras aí não estão pensando só em ganhar dinheiro, eles estão dedicando o tempo deles para ajudar as crianças e as famílias que estão em casa. Então, quer dizer, publicar ali, eu acho que tem que publicar vídeos. Olha, existe uma brincadeira com pouco material. Minha mãe brincava comigo, quando acabava a luz em casa, com vela, giz de cera, esquentava e pingava, criava desenhos com a cera derretida. Então, tudo que a gente faz de oficina, vamos ensinar os pais a fazer. Manda para eles. E assim, é o tipo de coisa que gera até um apreço do contratante para você. Pô, o cara se preocupou comigo, como você falou, empatia. Você dando a empatia, ele vai ter empatia com você de novo, ele vai lembrar de você na futura contratação. Com certeza. Enfim. Essa é a estratégia de contenção. Você vai ganhar o futuro cliente, quando passar a crise, ela vai passar, pela empatia e pelo carisma. Você vai agregar valor para a tua marca agora. Sim. E começando de agora, não tem que esperar chegar o olho do furacão no pior momento para você começar a fazer. É a partir de agora já. Pô, já manda já no WhatsApp, pô, 2 brincadeiras muito divertidas para fazer com o seu filho nos finais de semana. Aí você vai mudando o texto, a forma que você vai falando, conforme as coisas vão piorando. Porque assim, no Brasil, só, até o momento, até essa sexta-feira 13, somente o Brasília que suspendeu as aulas, aglomerações públicas, somente o Brasília no momento, né? Aconteceu isso igual aqui, começou no norte, fechou 3 escolas, e agora o governo determinou ontem que todas as escolas de Portugal vão ser fechadas segunda-feira por um período de 2 semanas para depois ser reavaliado. Então, quer dizer, as crianças vão ficar em casa, as empresas estão negociando aí com o governo, questão de diminuição de impostos para dar um dinheiro, um salário, mesmo a pessoa não trabalhando, para que ela possa se manter nesse período. Que esse é o tipo de coisa que você que organiza eventos tem que pensar também na prefeitura que você vai realizar um evento. Exato. Ou para a empresa. Pô, cara, diminui o imposto aqui, o evento foi cancelado. Diminui pelo menos o imposto para realizar vamos negociar, dá uma isençãozinha aqui, uma isençãozinha ali para que todos possam passar pela crise de uma maneira tranquila. A expectativa dos cientistas é que isso em agosto esteja totalmente zerado, pode ser antes, né? Porque a Organização Mundial determina que essa pandemia é uma pandemia fácil de controlar. Não é fácil de controlar, que é assim, eles sabem um caminho para controlar. Não é uma doença nova, extremamente letal e que mata mais de 30% a 50% das pessoas infectadas. Ela mata 3%, né, os idosos. Então, praticamente, está tudo sob controle, mas a gente precisa passar por esse período que é muito mais de pânico do que não é tão real assim, a ameaça não é tão real, ela é muito mais do mesmo, é muito mais o pânico, é mais o alarme, né? E chegou no Brasil o alarme, ele está pequeno, mas já dá para perceber que o pânico vai ainda, de ontem para hoje, né? De quinta para sexta, eram 70 casos, agora está em 150, ou seja, dobrou, e possivelmente vai aumentar ainda mais. Se seguir o que está acontecendo no restante do mundo e se não tomar as devidas precauções, esse número
vai crescer exponencialmente. E você vê, Aru, enquanto tem pessoas que estão perdendo dinheiro, tem pessoas que querem ganhar dinheiro abusada de forma absurda. Por exemplo, teve gente aqui em Salvador, tá vendo no jornal, que 25 máscaras de rosto, né, para respirar, saíram por R$7 há 2 semanas atrás. Uhum. Hoje a mesma loja, a mesma mulher que comprou 2 semanas atrás pro pai dela que estava internado, estava R$190, 25 máscaras. São os exploradores, são ratos do... Isso é um absurdo. Aqui... É falta de empatia total. Não pensa... Aqui, por exemplo, eu fui... Aqui a minha esposa, ela gosta de usar o álcool gel naturalmente, né, antes mesmo dessa crise de saúde. Então ela comprou um álcool gel pequenininho, deixa eu ver aqui quantos ml tem. Tem 50 ml. Ele é pequeno. Foi perto de €1. R$5. R$5. Acabou em quase todos os mercados, grandes, pequenos, médios, gigantes. Acabou tudo. E apareceu na internet alguém vendendo por R$15. R$15 dá €3, isso. Então, quer dizer, foi um aumento de 300%. Tinha gente vendendo máscara na Itália por €100, sabe? Isso é você se aproveitar do sofrimento do outro, né, cara? Você tá explorando o sofrimento alheio, ao invés de ter empatia, de entender, não, tá todo mundo junto aqui, se o mundo tá perdendo dinheiro, também eu vou ter que perder um pouquinho, vamos passar por isso, né? Eu não vou ser um hospedeiro do vírus e passar para outras pessoas, eu vou ficar em casa, de boa, como eu tô aqui, aproveito para fazer podcast com meu parceiro, tô estudando aqui, tô lendo um livro ali, então, quer dizer, no momento de crise, o melhor investimento que a gente faz é no nosso conhecimento. Porque quando passar o período de crise, você está melhor preparado. A nossa desculpa qual é? Falta de tempo. Trabalho demais, faço isso, faço aquilo o dia inteiro. Agora vai dar uma brecada na vida. Vamos ver o lado positivo das coisas. O lado negativo é que a gente vai perder dinheiro, etc. Tal. Ok. Lado positivo, eu vou ter tempo para investir em mim, no meu intelecto. Né? Eu vou conseguir produzir mais podcast contigo, principalmente. Vou ler mais livro, vou ver quais são as tendências do mercado, qual música está na moda para eu voltar e dançar. E acho que é isso. A gente tem que estar sempre vendo o lado positivo e ser empático na questão do outro, né? Eu vou dizer mais, se fosse por mim, eu estava trabalhando. Se fosse por mim, eu também estava trabalhando. Tava. Eu ia ficar doente? Posso ficar doente, mas eu vou me curar. Quer dizer, eu estou fora do grupo de risco. Você entende o que eu quero dizer? Tenho 36 anos, eu estou fora do grupo de risco. Se eu pego o coronavírus agora, eu vou ficar doente, daqui 10 dias eu vou me curar. Bem provavelmente, porque eu não tenho histórico de doenças respiratórias, eu tenho uma boa imunidade, etc. e tal. Só que cada pessoa infectada pode infectar mais 4. E se as 4 pessoas que eu infectar for um idoso, que vai ter um caso mais agravado, que vai para a UTI e que vai falecer? Olha quantas pessoas eu impactei por eu não pensar no outro, só pensar em mim. Chega a ser uma irresponsabilidade. É irresponsabilidade, eu acho que é. Bom, Aru, a gente vai chegando ao final aqui, cara. Muito obrigado. Que legal o bate-papo. Foi fantástico o bate-papo. Espero que tenha ajudado. E tenho certeza que ajudou muitos recreadores, animadores, empreendedores. Era essa, né? Vamos ajudar. Brasil. E se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com alguém que possa se beneficiar do que a gente acabou de dizer. E não se preocupa, cara. É uma maré de azar aí, uma maré bem ruim que tá no momento. Mas, assim, se você fez a sua reserva de emergência, certamente você vai conseguir passar com certa facilidade. Se não, fica o aprendizado para fazer uma reserva de emergência financeira. A gente tem que ter mais educação financeira, né, cara? Eu acho que é um tema que a gente pode trazer aí futuramente. Tem um podcast falando disso, hein? Que foi em dezembro de 2018. Sim, tem um podcast. Exato. Você sempre tá à frente, cara. Tem que falar das coisas, né, mano? Tem que sair falando. A gente tá sempre conectado. Bom, Aru, então, antes de finalizar, deixa aqui um recado sobre o seu podcast, como que vai funcionar. Podcast Dinamizador vai voltar com tudo, já também com a assessoria, L Assessoria, sou um dos novos, das novas marcas aí junto com o Renê, e vamos produzir conteúdo de animação sobre conhecimento, educação, pedagogia, neurociência, futurismo, tudo isso daí, cara. Eu gosto de falar
de vários temas conectados. E com certeza ainda esse mês a gente já vai ter alguns capítulos aí para lançar. Estou preparando com muito carinho essa quarentena aqui, forçada em Portugal. E a gente tem que aproveitar da melhor maneira. Beleza. E, gente, o podcast do Aru é sensacional. É um podcast que também vai falar sobre recreação, animação, enfim, todo esse mercado de lazer. Só que ele fala com uma pegada um pouco mais aprofundada. Se você quer um pouco mais denso, é com o Aru que você vai ver lá no podcast Dinamizador. Beleza? Já tem 6 episódios, não é isso? Lançados? São, acho que 5 episódios daquelas antigas ali. E agora eu vou atualizar, vou trazer uma linguagem mais acessível para a galera, né? O feedback foi esse, né? O conteúdo é legal, mas eu tenho que facilitar a compreensão, porque ele acaba sendo denso, como você falou, né? Sim, mas isso é muito importante, assim, né? Dependendo... Eu gosto mais do denso que você faz, né? Mas... Então vamos lá, vamos no denso mesmo. Tá certo. Gente, muito obrigado, Aru. Valeu, Renezão, abração, tchau, tchau, galera. Fui! E esse foi mais um episódio aqui do Recrecast. Espero que você tenha gostado do conteúdo, aprendido com ele e principalmente ampliado o seu conhecimento a respeito do que fazer nesses momentos de crise que nós estamos vendo atualmente. Nós do Recrecast estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Segue a gente lá, é só colocar @Recrecast que você acha em qualquer rede social. Inclusive, estamos agora também no TikTok, beleza? Temos também um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novidades do mundo do podcast e do mundo do brincar. O link do grupo está na descrição desse episódio. E esse podcast é apoiado pela ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, e pelo coletivo Podcast com Dendê. Se gostou, comenta, compartilha e ajude esse conteúdo a chegar a cada vez mais lugares e pessoas. Abraços lúdicos e até a próxima!